Quer saber como usar o reverb de uma forma correta na sua voz? Então acompanha o vídeo de hoje que ele tá aqui para te explicar isso. Perde não. E aí, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão? Todo mundo na paz? No vídeo de hoje, como eu mencionei anteriormente, a gente vai estar falando um pouco sobre como você vai setar o seu reverb de uma forma assim, ó, top na sua mixagem de voz para ele soar bonitão, grandão, wave pra caralho. E a gente vai trazer 3 dicas muito importantes que eu vejo muita rapaziada deixando de lado, mas que faz toda a diferença para você ter aquele reverbzão bonito, cheio de efeito lindo e aquele reverb que fica muito sujo, embolando tudo e assim por diante. Mas antes de mais nada, a gente vai falar a meta de engajamento de hoje. E a meta de engajamento de hoje a gente vai pegar um pouco mais leve porque o pessoal não tá dando conta das outras metas. Então vou ter que abaixar um pouco o sarrafo, né? Normal, natural. Então a meta de like é de 350 likes em, deixa eu ver, 3 dias de postagem. 3 dias de postagem, 350 likes e 80 comentários. E inclusive você pode botar os temas que você quer ver aqui no nosso canal, no seu canal também, porque é nosso, tudo nosso. Você pode botar os temas que você quer ver aqui no nosso canal, nos comentários, dar sugestões de formatos e tudo mais, demorou? Então deixe seus comentários aí e essa é a meta de engajamento para hoje, pra gente poder fazer um vídeo super especial na próxima semana, na outra e assim por diante. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rapaziada, pra quem não sabe, a gente faz lives aqui aos sábados, analisando o som da rapaziada. Uma das coisas que eu mais percebo que o pessoal tem dificuldade é em como configurar um reverb de uma forma mais certeira. Porque reverb é uma coisa bastante complexa. Ele tem vários tipos, tem várias configurações, tem várias nuances que você só aprende depois de muito tempo de prática. No meio de tanta complexidade, a gente às vezes acaba só indo num preset que às vezes não casa tão bem com o nosso som, ou às vezes a gente acaba configurando as coisas de uma forma errada porque a gente não sabe exatamente como que funciona tais parâmetros, tais tipos de reverb e assim por diante. Então, quando você se atém principalmente para esses 3 pontos que a gente vai falar aqui, as coisas ficam muito mais fáceis de você começar a trabalhar e ter um resultado satisfatório e consistente durante as suas mixagens de uso de reverb, tá ligado? Na sua voz. E a DAW que a gente tá usando, uma coisa que o pessoal pergunta muito também, a DAW que a gente tá usando hoje é o Pro Tools. E esse tema aqui é o Dark Mode do Pro Tools, que eu acho que é umas 2 atualizações passadas ele passou a ser disponível aí no Pro Tools, então fica a informação aí, demorou? Esse som não saiu, é de um rapaziada lá de Portugal, que botou essa moral aqui pra mim, no trampo de mixagem deles, muito bom por sinal. Vamos dar uma ouvidinha no som, com e sem reverb, e vamos falar um pouco sobre esses 3 pontos pra você configurar perfeitamente o seu reverb na voz, bora lá. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na trip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca, tatuca no esta. Chore like treat me louca like homies a foto like Show. Aqui eu vou usar pro vídeo uma voz principal, mas por favor, não se atenha a esse vídeo como uma receita de bolo para você usar só na voz principal. Você pode usar em qualquer circunstância de voz, nos seus ad-libs, nas suas dobras, na sua voz principal, em qualquer instância. Pega a visão do vídeo e aplica nos seus contextos, aplica nos seus contextos, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa quando a gente vai configurar um reverb é escolher qual tipo de reverb a gente vai usar. É a primeira coisa. Quando você abre aqui um canal auxiliar, quando você bota o insert de um reverb no seu canal principal e assim por diante, a primeira coisa que você tem que pensar é qual tipo de reverb eu vou usar. E tem vários tipos de reverb que a gente pode usar numa voz, mas eu vou falar aqui um pouco mais detalhadamente de 3 tipos principais, os mais comuns que a gente costuma usar numa voz, seja de lá de qualquer tipo. Pode ser uma voz principal, pode ser uma dobra, pode ser um ad-lib, pode ser um backing vocal, pode ser o que for. Mas no geral, esses são os 3 mais usados. O primeiro deles é o room. E o room é um tipo de reverb que acontece quando você está dentro de uma sala que tem paredes, tipo dentro de um ambiente que tem paredes, tá ligado? E esse tipo de sala, ela é projetada para poder servir a um propósito muito básico do ser humano, que é abrigar uma pessoa. Por essa aqui, eu preciso de uma habitação para poder ter um estúdio, então uma pessoa veio aqui e construiu essa sala, e é isso aí. E o que isso tem a ver com a sonoridade do reverb? Tipo, uma sala, um room, uma sala normal, não foi feita para poder soar bem, para poder ter aquele som maravilhoso e, sabe, ecoado e não sei o que. Não, uma sala foi feita para poder ter o propósito de habitar uma pessoa, ou para poder acolher uma pessoa e assim por diante, entendeu? Então, justamente por conta desse propósito, ela não vai ter uma características sonoras tão perfeitas e sincrônicas e etc e tal. Só que justamente esses defeitos que uma sala mais comum tem,
costumam trazer uma característica, uma coloração para os reverbs tipo room, bem específicas, bem próprias e principalmente bastante familiares para o nosso ouvido. Então, uma característica muito interessante de um reverb tipo room é que ele soa processado, mas ele parece que é natural, porque é um tipo de reverberação que a gente está acostumado, porque a gente vive dentro de uma habitação como essa há muito tempo, né? Então, é um tipo de eco de reverb que a gente está acostumado. E o tempo de decaimento dele tende a ser um pouco menor do que outros reverbs tipo hall e etc, tá ligado? Então, o room, ele é muito usado na voz por causa disso, ele traz esse ar mais neutro, mas que tem algum tipo de processamento ali. Um outro tipo de reverb muito comum também de ser usado em voz é o hall. O hall, ele é como se fosse um room, ele é uma sala, mas é uma sala pensada, feita para poder ter toda a acústica dela, proporcione uma audição, uma performance sonora muito agradável. Então, ela é pensada para não ter modos muito esquisitos e reverberações disformes e assim por diante. Então, ela é pensada para poder, tipo, reverberar o som de uma forma muito agradável, de uma forma muito clean, muito tudo, tipo, perfeito pra pessoa ouvir e ter aquele desfrute, aquela emoção, assim, tá ligado? Então é uma sala muito bem projetada pra poder ter esse tipo de resposta. E um hall, ele precisa ter uma resposta mais reverberada, digamos assim, entre aspas. Então o som, ele precisa se propagar por mais tempo num ambiente como um hall. Então ele tende a ter uma cauda um pouco mais longa. E o terceiro tipo de reverb muito comum de a gente usar numa voz é um plate. O plate, ele tem uma característica, até pela própria natureza dele, que vem de uma placa de metal, ele tende a ter uma característica mais metalizada, mais puxada ali para alguns agudos, que você precisa às vezes até dar uma corrigida, a gente vai falar isso no ponto 3, nesse tipo de reverberação que vem do plate, mas ele tende a ter uma distribuição assim de frequência dessa reverberação muito suave, muito agradável para os nossos ouvidos. A cauda dele, ela vai trazendo algumas informações de frequência de formas diferentes conforme vai passando o tempo do reverb. Então é um tipo de reverb muito agradável para o nosso ouvido e muito específico, muito diferente. Então você definir, lógico, tem vários outros tipos de reverb, tem o spring verb, tem reverbs não lineares e vai aí, tem chamber, tem um monte de coisa. Mas esses são os 3 principais que eu vejo no uso assim de uma voz, seja ela de qual tipo for, como eu mencionei. Primeira coisa importante é justamente essa, definir qual tipo de reverb você vai querer. Para você definir esse tipo de coisa, você tem que ouvir a música e tentar entender qual que é mais ou menos a vibe dela. O tempo de reverberação típico de cada reverb também é muito importante para você definir qual reverb você vai usar naquela voz. E eu vou dar um exemplo prático do que eu usei aqui. Nesse caso, eu usei 2 tipos de reverb. Eu usei um hall e eu usei um plate. O hall foi um Lexicon, é um reverb digital. Eu acho uma maravilha esse reverb, para poder trazer um pouco mais de profundidade, uma profundidade mais tardia, assim, pra minha voz. Ele é um reverb com uma cauda mais longa. Ele fica mais ali no fundo, se liga. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chora e me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia e no... Fica bem ali no fundo. E outro tipo de reverb que eu usei aqui para essa voz foi um plate curto, com decaimento mais curto, para poder dar um ar mais 3D para a voz e principalmente para ela poder encaixar mais no beat. Então essa foi a intenção que eu tive. Com a música, ela é um trap bem wave, assim, principalmente quando a gente tem a presença dos ad-libs. Eu gosto dessa espacialidade que esse hall mais distante traz. E como é um beat fechado, como a gente pode ver aqui, ó, eu gosto do que esse plate faz para poder dar uma tridimensionalidade a mais para minha voz principal e fazer com que ela tenha a impressão de que tá mais, ao mesmo tempo que ela tá mais próxima do ouvinte, ela tá mais encaixada no beat. Então foi por isso que eu usei esses 2 tipos de reverb. Você na sua casa ou no seu estúdio, seja lá onde for, você tem que pensar na intenção e, consequentemente, saber qual que é o melhor tipo de reverb para aquela situação, qual que é a melhor ferramenta de reverb para você usar naquele contexto. Ponto número 2, que eu vejo muita gente pecando também, é o tempo de reverberação desse reverb escolhido e como que você seta esse reverb dentro do seu contexto de mixagem. O tempo de reverberação do reverb é foda, né? Mas o tempo de reverberação ele é muito importante, principalmente para quem está começando. E como o reverb é um processamento temporal, ele tem tudo a ver com o tempo, então é importante que você pense nesse aspecto temporal dessa cauda do reverb para ela poder ter um sync com o BPM da música, com o ritmo da música, para não ficar aquele lance embolado, para não ficar aquele lance meio desconexo e a pessoa que for ouvir achar meio estranho, tá ligado? Como fazer isso? Primeira coisa que você tem que saber é o BPM da sua música, que eu tenho uma música no BPM 80, beleza. Segunda coisa que você vai precisar fazer é transformar esse BPM em milissegundos. E eu recomendo muito esse site aqui, tuneform.com. Eles têm um conversor de BPM para milissegundos. Eu já fiz a conversão aqui, eu botei, ó, só você botar o BPM, 80 milissegundos, e ele vai te dar as figuras de tempo relativas a cada milissegundo.
tá ligado? Então, por exemplo, 1/4 de tempo pro BPM 80 vai representar 750 milissegundos. 1/8 vai ser 375 e assim por diante. Então, como, por exemplo, o meu hall, eu queria que fosse uma reverberação mais longa e mais distante, então eu queria um tempo de reverberação para esse elemento, para esse tipo de reverb maior. Então vamos fazer uma matemática básica aqui. Se 1/4 eu tenho 750 milissegundos, então para um tempo, para uma barra inteira, quantos segundos seriam? 750 vezes 4. Então eu tenho 3.000 segundos, que dá, exatamente, você acertou, 3 segundos. Então, para poder ter um sync melhor desse reverb ali no meu lexicon, eu tenho que tentar atingir ele mais ou menos um tempo de decaimento de 3 segundos. Esse lexicon, ele varia muito esse tempo de reverberação total, de acordo com o tempo de reverberação da cauda das suas frequências mais graves ou suas frequências mais médias. Então, você controla esses dois parâmetros aqui, perceba que está em 3 segundos, o tempo do meu reverb. E faz bastante diferença, veja só, no contexto da mixagem. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca tá tuca no West. Tá shorty like Trip bem louca like Homies a foda like Ando com escota like Yeah, diamond like Diamond em broca like No momento que eu passei a tirar um pouco o sync dele, você percebe que já entra um outro compasso de voz e a reverberação do compasso anterior ela continua ali presente, e às vezes isso é uma característica legal, mas na maior parte dos casos isso tende a embolar os elementos que estão entrando na sua mixagem, incluindo as vozes, tende a deixar a mixagem meio cloud, meio mascarada, tá ligado? Então, ponto muito importante é você acertar esse tempo de reverberação do seu reverb, esse tempo de decaimento do seu reverb, tá ligado? Isso é muito importante. E a outra coisa super importante também nesse ponto 2 é saber qual o nível de processamento que você vai botar dentro da sua mixagem. Eu vejo que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida também. Então uma dica que eu passo é o seguinte: você pode aplicar em qualquer tipo de voz, não é só na voz principal, você pode aplicar isso nos ad-libs, nas dobras, enfim, isso vai depender da sua interpretação da mixagem da música e do que ela pede. Eu vou aplicar para esse exemplo aqui. Vamos lá, a regra é a mesma, a dicasinha é a mesma. Então a gente vai soltar o som. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. E a gente vai começar a subir o efeito de reverberação até a gente começar a ouvir esse efeito. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na drip. Ela tá... Quando a gente começa a ouvir o efeito dentro do nosso contexto de mixagem, geralmente é porque a gente acabou excedendo o nível do reverb. Então, a partir do momento que a gente ouviu o reverb presente com os outros elementos da nossa mixagem, a gente começa a trazer ele um pouco mais para baixo, até a gente ter o nível que a gente sente que tá bacana naquele contexto de mix. Bora lá. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na drip. Até aqui, menos 19 no meu send, ainda estava um pouco cloud, ainda estava atrapalhando alguns elementos aqui da minha mix, então vou abaixar um pouco mais, porque eu só quero realmente aquela caldinha bem wave ali pra voz principal, só no finalzinho, só em alguns momentos dá aquela sentida que tipo a voz tá com reverb, tá ligado? Mais distante assim, então vamos abaixar um pouco mais. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar. Perfeito, pra esse contexto, pra mim tá perfeito. Eu quero uma coisa bem discreta, que a gente sinta mais do que realmente ouça. Então, solta a voz junto com a sua mix, sobe o efeito até você sentir ele, você começar a ouvir ele. Muito provavelmente quando você ouvir é porque você passou da conta e você vai abaixando até você sentir que o nível do efeito que você botou para a proposta que você queria tá adequado. E isso é uma coisa muito de interpretação. Beleza? Só não deixa aquele bagulho super alto, a não ser que seja a proposta, porque senão pode atrapalhar muitas coisas na sua mixagem e não vai ficar legal. Terceiro ponto para você ter reverbs assim perfeitos nas suas vozes é você deixar o like no nosso vídeo, porque a gente já tá chegando no final dele e se você não deixou o like, você é muito vacilão. Então deixa o like aí. Ou dislike se você não gostou também, não tem problema nenhum, mas lembra da meta de engajamento. Demorou? Então deixa o like aí. Mas, na real, o terceiro ponto para você ter um reverb perfeito para suas vozes é o processamento após você selecionar o seu reverb, após se definir o nível adequado para ele dentro da sua mixagem. Tem vários tipos de processamento que você pode fazer. O mais comum, na minha percepção, é a equalização. Geralmente, o efeito do reverb ele vem muito bruto, ele vem muito do jeito que ele tá e isso pode acabar atrapalhando alguns elementos na sua mixagem. Como assim? Por exemplo, nesse hall, eu senti que alguma frequência ali nos médio agudos desse hall tava conflitando com a minha voz. Se liga. Que o Berlim, a nova escola chora pra me ouvir. Querem gostar porque eu tô famosinho. Chore me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling.
Eu tô aumentando para poder dar para perceber esse efeito. Essa frequência, ela pode atrapalhar tanto a percepção mais definida do meu beat, que tá fechado, então eu não tenho tanto controle como ele, então eu não tenho tanto controle sobre ele, como a própria voz principal. Eu não quero embaçar a voz principal. Então eu identifiquei a frequência que tava me agredindo muito, se liga. Eu tô famosinho, Shorty me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca, tatuca no esta Shorty like A gente vem aqui dar uma equalizada nela. Além disso, geralmente eu tiro bastante frequência grave ali do reverb, porque tende a embolar com outros elementos, principalmente com o grave do seu instrumental. Então eu tendo a limpar bastante, porque eu quero mais esse efeito wave, não necessariamente esse decaimento super grande e embolado que tem ali nos graves desse tipo de reverb, tá ligado? Então eu passei um filtro legal ali e faz uma diferença bem da hora, se liga. Escola chora pra mover, querem gostar porque eu tô famosinho. Shorty me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca, tatuca no esta Shorty like Trip bem louca like homies a foto like Então, principalmente quando dá pausa aqui, você ouve que o reverb tá ali, mas ele tá processado, tá ligado? Então, tipo, ele tá bem presente, mas ele tá na moral, ele tá no lugar dele onde ele deveria estar, cumprindo a função que ele tem. Um outro tipo de processamento muito comum também, e eu gosto muito de usar, é saturação no reverb. A saturação no reverb, ela tende, principalmente ali nos agudos, a dar uma controlada neles, porque ela queima ali aquela parte, e essa queima nos agudos tende a dar uma espécie de compressão, uma espécie de comprimida ali naquela região, dá uma controlada nos agudos, e tende também a trazer um pouco mais, além de homogeneidade, um pouco mais de corpo pro nosso reverb, e fica bem legal. Eu gosto muito de usar saturação no reverb, ver como é que fica aí. Vou abaixar um pouquinho porque ele vai aumentar um pouco o volume. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra mover. Querem gostar porque eu tô famosinho. Shorty me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca, tatuca no esta Shorty like Trip bem louca like homies a foto like ando com escolta like yeah. Parece que a saturação dá uma tridimensionalidade a mais pro reverb. O reverb já é um efeito que dá um ar mais 3D assim pra voz, mas com a saturação parece que o 3D fica 3D também, saca? Então dá uma espacialidade muito monstra, velho, pra voz. Eu acho, me amarro assim em usar tipo saturação. Eu gosto muito do lo-fi do próprio Pro Tools pra poder fazer isso. Uma outra ferramenta que eu gosto muito também de usar no reverb é o compressor. É uma outra forma de você processar também o seu sinal. E o compressor, ele dá uma homogeneizada na dinâmica do seu reverb. Às vezes o seu reverb, ele fica... Alguns momentos que ele entra, ele vem muito forte e depois fica muito baixo. O compressor, ele vai deixar bem nivelado esse efeito processado do reverb. E ele também tende a mudar alguma parte ali do envelope do seu reverb. Então, nesse caso aqui, eu queria que no momento que a voz entrasse com reverb, o começo dela ficasse mais na moral, mais contida, e salientasse principalmente a cauda do meu reverb, para poder realmente eu ter aquela espacialidade bem ali no fundo da mix e realmente ter a impressão de que o reverb só tá entrando depois que a voz sai, depois que a voz para de cantar, tá ligado? Então eu botei um ataque mais rápido e o release de mediano ali para lento, comprimi bastante, e a gente tem uma sensação de que o reverb ele tá mais homogêneo, que ele tá mais retilíneo, ele tá mais constante ali na nossa mixagem, e até que ele ganhou um corpo a mais, se liga. É muito brilho, shine que o Berlim. A nova escola chora pra mover. Querem gostar porque eu tô famosinho. Shorty me pede mais sauce na drip. Ela tá louca pra provar minha dick. Joia no corpo me deixa mais bling. Levas e pipoca, tatuca no esta Shorty like Trip bem louca like homies a foto like ando com escolta like yeah, diamond like tem de broca like we mandam boca like Percebe como fica tudo, tipo, bem na régua, assim, mano. Não fica umas paradas aparecendo um pouco mais antes do que deveria. Fica tudo, tipo, muito niveladinho. Me amarro também em usar compressor no reverb. E tem outro tipo de processamento também que você pode fazer no seu reverb. Você pode usar um flange, um phase. Eu gosto muito de usar esse ensemble aqui da Air, porque ele dá uma espacialidade a mais no meu reverb. Ele traz ele mais aqui pro estéreo, ao mesmo tempo que ele também dá uma profundidade. É um tipo de efeito muito da hora também. Você pode usar um chorus, você pode usar até um delay, um delay mais curto, é muito legal para você poder dar uma espalhada também a mais no seu reverb. Mas são efeitos que eu costumo usar mais para poder dar uma característica distintiva e mais vibe pro reverb do que são tão necessários assim para poder encaixar o reverb na mix, como uma equalização, uma compressão e até uma saturação, tá ligado? Então são processamentos mais especiais no meu reverb. E recapitulando os 3 pontos principais para você setar um reverb perfeito aí na sua voz durante a sua mixagem defina o tipo de reverb que você vai usar. Ele faz toda a diferença no resultado final que você vai ter no reverb na sua mix. Então, seja um room, um hall, um plate,
um Spring, um reverb não linear, um reverb digital, um reverb não sei o que. Tem que saber, tem que entender, estudar direitinho o que cada um desses tipos de reverbs costuma trazer de característica pro seu som, a característica principal que ele tem de decaimento ali da cauda dele, as frequências que ele tende a valorizar e não valorizar, e sabendo dessas informações, você vai saber escolher qual que é o melhor tipo de reverb para aquele tipo de situação no seu vocal. Segunda dica é: sincronize o tempo do seu reverb com o tempo da sua música. E uma ferramenta muito importante é essa aqui, Tuneform, muito legal para você saber converter o BPM para milissegundo. E junto dessa dica, como setar também, como você inserir o efeito num volume que fica adequado para o seu contexto de mixagem. Terceira e última dica que a gente falou aqui é processamento do reverb. Então, equalização, saturação, compressão são seus melhores amigos aí para você ter um reverb clean, bem homogêneo, bem colocado na sua mix, que não conflita com nada e assim por diante. O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima.